Marcelo estava sozinho em seu escritório no último andar de um prédio espelhado, observando a cidade lá embaixo enquanto segurava um copo de uísque intocado, com o olhar vazio apesar do luxo ao redor. Ele se afastou da janela e passou a mão pelos móveis caros, como se precisasse se lembrar de tudo o que havia conquistado para justificar o silêncio que o cercava. Sobre a mesa, contratos milionários estavam espalhados, mas Marcelo ignorou todos e encarou uma única notificação no celular, vinda de um número desconhecido. Ele bloqueou a tela sem ler a mensagem. Respirou fundo e vestiu o paletó com movimentos mecânicos, como alguém que já não sente orgulho do próprio reflexo. No elevador de vidro, Marcelo desceu observando o próprio rosto refletido nas paredes, percebendo linhas de cansaço que nenhum dinheiro havia conseguido apagar. Ao sair do prédio, foi recebido por flashes e cumprimentos rápidos, mas respondeu apenas com acenos frios, mantendo distância de qualquer contato real. Dentro do carro de luxo, Marcelo afrouxou a gravata e fechou os olhos por alguns segundos, como se tentasse fugir de algo que insistia em alcançá-lo. Uma lembrança inesperada cruzou sua mente. Uma mulher sentada à mesa de uma casa simples, esperando alguém que nunca voltou. Marcelo abriu os olhos bruscamente, irritado com a própria fraqueza, e pediu ao motorista que seguisse em frente sem destino definido. Enquanto o carro avançava pelas ruas iluminadas, Marcelo percebeu que, mesmo cercado de tudo, havia algo essencial que ele havia deixado para trás. E, sem saber ainda, aquela ausência estava prestes a cobrar seu preço. Marcelo chegou ao apartamento vazio no fim da noite, largou as chaves sobre o balcão e permaneceu de pé no escuro, como se não tivesse certeza se queria entrar. Ele acendeu apenas uma luminária e sentou-se no sofá sem tirar o paletó, encarando a cidade pela janela enquanto o silêncio pressionava seus pensamentos. O celular vibrou novamente sobre a mesa de vidro, iluminando o ambiente com um número desconhecido insistente. Marcelo pegou o aparelho, observou a tela por alguns segundos e rejeitou a chamada com um toque seco, jogando o telefone de volta à mesa. Imediatamente após, o celular exibiu uma mensagem curta. Precisamos falar. É urgente. Marcelo respirou fundo, fechou os olhos e apoiou a cabeça nas mãos, sentindo uma tensão antiga reaparecer no peito. Ele caminhou até o bar da sala, serviu uma dose generosa de uísque e bebeu de uma vez, como se quisesse apagar a sensação que crescia. Ao colocar o copo de volta, seus olhos caíram sobre uma foto esquecida em uma prateleira, uma mulher sorrindo, recortada pela metade. Marcelo segurou a foto por um instante, os dedos tremendo, e depois a guardou bruscamente em uma gaveta. O celular vibrou novamente, mais forte, mais insistente, quebrando o silêncio do apartamento. Marcelo encarou o aparelho como se ele fosse uma ameaça real. Desta vez, ele atendeu. Marcelo levou o celular ao ouvido e permaneceu em silêncio, ouvindo apenas uma respiração contida do outro lado da linha. Uma voz feminina se apresentou com formalidade, pronunciando o nome completo de Marcelo como se estivesse confirmando a identidade de alguém que não poderia errar. Ao ouvir a palavra hospital, Marcelo endireitou o corpo instantaneamente, sentindo o coração acelerar. Ele caminhou até a janela enquanto a voz continuava, explicando que havia uma paciente internada em estado delicado. Quando o nome Ana foi dito, Marcelo parou abruptamente, apoiando a mão no vidro frio. O reflexo dele na janela mostrou um homem pálido, com o olhar fixo, como se tivesse sido transportado para outro tempo. Marcelo perguntou se havia algum engano, com a voz controlada demais para alguém que não sentia controle algum. A resposta foi direta, não havia erro, e ele era o único contato registrado. A ligação terminou com um pedido urgente para que ele comparecesse ao hospital imediatamente. Marcelo desligou o telefone lentamente e ficou imóvel, sentindo o peso daquela palavra ecoar, imediatamente. Ele passou a mão pelo rosto, respirou fundo e pegou o casaco sem pensar. Antes de sair, Marcelo olhou uma última vez para o apartamento silencioso, como quem sabe que nada ali o protegeria do que vinha a seguir. Marcelo entrou no hospital e foi imediatamente envolvido pelo som de passos apressados e vozes baixas, enquanto luzes brancas refletiam em seu rosto tenso. Ele informou seu nome na recepção sem desviar o olhar, segurando o celular com força excessiva na mão. Uma enfermeira surgiu e fez um gesto curto para que ele a seguisse, virando-se sem esperar resposta.
Marcelo caminhou atrás dela por um corredor estreito, observando portas fechadas passarem rapidamente ao seu lado. O cheiro característico do hospital fez sua respiração ficar curta, como se o ar estivesse pesado demais. Eles pararam diante de uma porta branca. A enfermeira virou-se lentamente, encarando Marcelo com seriedade. Ela disse que precisava avisá-lo de algo antes que ele entrasse. Marcelo apertou os punhos, sentindo o coração bater forte no peito, preparado para qualquer notícia. A enfermeira explicou que Ana não estava sozinha naquela situação. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer alarme hospitalar. Marcelo inclinou a cabeça levemente, tentando entender o que aquela frase realmente significava. Foi então que ela completou, com voz firme, dizendo que havia outra pessoa diretamente envolvida. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marcelo encarou a enfermeira em silêncio, esperando que ela completasse a frase que havia interrompido seu mundo. Ela respirou fundo antes de falar, como quem mede o peso de cada palavra que será dita. A enfermeira explicou que Ana tinha um filho, internamente ligado à situação daquela noite. Marcelo piscou várias vezes, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Ele deu um passo para trás e apoiou-se na parede fria do corredor, sentindo o estômago revirar. A palavra filho ecoou em sua mente, repetindo-se de forma insistente. Marcelo calculou o tempo mentalmente, lembrando datas, silêncios e despedidas não explicadas. O encaixe foi imediato e devastador. A enfermeira apontou para o fim do corredor, informando que o menino aguardava em outra sala. Marcelo engoliu em seco, sentindo um medo que jamais havia sentido em negociações ou riscos financeiros. Ele começou a caminhar na direção indicada, cada passo pesado demais para o próprio corpo. Antes de chegar à porta, ouviu uma risada infantil ecoar suavemente pelo corredor. Marcelo parou abruptamente, a mão suspensa no ar, percebendo que não havia mais como voltar atrás. Marcelo empurrou a porta lentamente e entrou na sala, mantendo o corpo rígido, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo invisível. Sentado à mesa, o menino desenhava em silêncio, cercado por lápis de cor espalhados pelo chão. Marcelo permaneceu parado à entrada, observando o garoto sem conseguir dar um passo à frente. O menino levantou os olhos e encarou Marcelo com curiosidade contida, sem medo, mas sem sorriso. O olhar do garoto encontrou o dele por longos segundos, criando um silêncio denso entre os dois. Marcelo sentiu o peito apertar ao reconhecer traços familiares no rosto da criança. Ele se aproximou lentamente e se sentou em uma cadeira próxima, mantendo distância respeitosa. O menino voltou ao desenho, como se precisasse daquele gesto para se sentir seguro novamente. Marcelo observou cada movimento do garoto, percebendo um cuidado excessivo nos traços. Sem dizer nada, o menino empurrou o desenho em direção a Marcelo. Marcelo pegou o papel com as mãos trêmulas, encarando a imagem de uma casa simples com duas figuras de mãos dadas. Ele respirou fundo, sentindo algo se romper dentro de si. Marcelo devolveu o desenho com cuidado, acrescentando um pequeno detalhe, uma janela iluminada. O menino observou o gesto e, pela primeira vez, esboçou um sorriso discreto. Marcelo entendeu, naquele instante, que não havia sido convidado a entrar naquela vida por acaso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz do lado de fora chamou por Marcelo. Ele se levantou lentamente, sabendo que aquele momento havia sido apenas o começo. Marcelo saiu da sala e fechou a porta com cuidado, como se quisesse preservar o que havia acabado de acontecer. No corredor estreito, ele parou e apoiou a mão na parede, respirando fundo para recuperar o controle. Uma assistente se aproximou com uma pasta nas mãos, observando Marcelo com expressão profissional e impaciente. Ela apontou para um relógio na parede, indicando que o tempo estava se esgotando. Marcelo assentiu em silêncio, mas seus olhos permaneceram fixos na porta fechada. Ele caminhou até uma janela no final do corredor e olhou para fora, vendo crianças brincando no pátio. O som distante de risadas contrastava com o peso que se acumulava em seu peito. Marcelo tirou do bolso um envelope amassado e o abriu com cuidado. Dentro, havia documentos antigos e uma fotografia dobrada pelo tempo. Ele encarou a foto por alguns segundos e fechou os olhos, como se revivesse um erro que tentou esquecer. A assistente pigarreou, chamando sua atenção de volta à realidade.
Marcelo guardou a foto, endireitou o corpo e caminhou em direção à sala principal. Antes de entrar, ele parou novamente e fechou os punhos com força. Marcelo voltou-se de repente e encarou a porta onde o menino estava. Ele deu um passo na direção contrária à sala principal, contrariando o protocolo. A assistente chamou seu nome, surpresa com a mudança repentina. Marcelo não respondeu e seguiu adiante, consciente de que aquela escolha teria consequências. Ao alcançar a porta do menino, ele estendeu a mão para a maçaneta, hesitou por um segundo, e decidiu não recuar. Marcelo abriu a porta lentamente, como se temesse o que poderia encontrar do outro lado. O menino estava sentado em uma cadeira alta demais para seu corpo, balançando as pernas sem tocar o chão. Marcelo parou a poucos passos da porta, observando cada detalhe do rosto da criança. O menino ergueu os olhos e encarou Marcelo com curiosidade, sem reconhecer o impacto daquele encontro. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu, presos em um silêncio denso. Marcelo deu um passo à frente, sentindo as mãos suarem e o coração acelerar. O menino inclinou a cabeça levemente, como se tentasse entender quem era aquele homem. Marcelo se abaixou devagar, ficando na mesma altura da criança. Ele percebeu um detalhe no olhar do menino que o fez prender a respiração. A semelhança era inegável, não apenas física, mas no jeito de observar o mundo. Marcelo desviou o olhar por um instante, lutando para conter a emoção. O menino sorriu de forma tímida, quebrando a tensão do ambiente. Marcelo sentiu algo se desfazer dentro dele, como uma armadura construída ao longo de anos. Do lado de fora da sala, passos apressados ecoaram pelo corredor. Marcelo ouviu vozes se aproximando, percebendo que não deveria estar ali. Ele se levantou rapidamente, olhando em direção à porta. O menino franziu a testa, confuso com a mudança repentina. Marcelo hesitou entre sair ou permanecer, sabendo que aquela decisão mudaria tudo. As vozes pararam do outro lado da porta. A maçaneta começou a girar lentamente. A porta se abriu de uma vez, interrompendo o silêncio carregado da sala. 2 homens de terno entraram, analisando o ambiente com olhares rápidos e calculistas. Marcelo virou-se imediatamente, posicionando-se instintivamente à frente do menino. Um dos homens ajustou o paletó e lançou um olhar desconfiado para a criança. O outro segurava um tablet, deslizando os dedos pela tela enquanto observava Marcelo. Marcelo manteve a postura firme, apesar do coração acelerado. O menino segurou a barra da camisa de Marcelo, buscando proteção sem entender o motivo. Um dos homens perguntou algo em voz baixa, mas o tom carregava autoridade. Marcelo respondeu com poucas palavras, escolhidas com extremo cuidado. O homem do tablet ergueu o olhar lentamente, como se tivesse encontrado algo relevante. Ele virou a tela na direção do colega, mostrando uma informação específica. Os dois trocaram um olhar silencioso, sinalizando que algo não estava certo. Marcelo percebeu a mudança no clima e apertou os punhos discretamente. O homem mais alto deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marcelo. O menino recuou, escondendo-se parcialmente atrás dele. Marcelo sentiu o peso das escolhas que fez no passado pressionarem aquele momento. O homem de terno mencionou um nome que Marcelo não ouvia há muitos anos. Ao ouvir o nome, Marcelo congelou por um breve instante. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que antes. Do corredor, um terceiro par de passos começou a se aproximar rapidamente. O terceiro homem surgiu no vão da porta, segurando uma pasta grossa contra o peito. Ele parou ao ver o menino atrás de Marcelo e franziu levemente a testa. Os 2 homens de terno se afastaram um passo, abrindo espaço para ele entrar. O recém-chegado abriu a pasta e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Marcelo acompanhou cada movimento com o olhar, sentindo o controle escapar de suas mãos. O homem apontou para uma foto presa ao relatório e deslizou o dedo sobre ela. Marcelo reconheceu imediatamente a imagem, mesmo sem se aproximar. O menino se inclinou curioso, tentando enxergar o que estava sendo mostrado. Marcelo estendeu o braço de forma protetora, impedindo-o de avançar. Um dos homens comentou algo em tom técnico, como se estivesse lendo um laudo. Marcelo sentiu um nó se formar na garganta ao ouvir palavras que não podiam mais ser negadas. Ele respirou fundo, percebendo que qualquer reação errada seria definitiva.
O homem da pasta fechou o relatório com firmeza, fazendo um som seco ecoar na sala. Em seguida, encarou Marcelo diretamente, sem desviar o olhar. Marcelo sustentou o olhar por alguns segundos, mas a segurança que sempre teve já não existia. O menino puxou levemente sua manga, chamando sua atenção. Marcelo abaixou os olhos e encontrou um olhar confiante demais para alguém tão pequeno. Naquele instante, Marcelo entendeu que não estava mais lutando só por si. O homem deu um passo à frente e pronunciou uma frase curta, definitiva. Marcelo percebeu que a verdade acabará de sair do papel, e agora tinha voz. O homem da pasta abriu novamente o relatório e virou uma das páginas com calma excessiva. Marcelo observou o movimento, sentindo o tempo desacelerar ao seu redor. Um dos homens de terno posicionou-se perto da porta, bloqueando qualquer possibilidade de saída. O outro cruzou os braços, mantendo o olhar fixo em Marcelo como se aguardasse uma confissão. Marcelo respirou fundo, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. O menino apertou com mais força a mão de Marcelo, buscando segurança. Marcelo olhou para baixo e fechou os dedos ao redor da mão pequena. O homem da pasta apontou para um trecho específico do documento, destacando datas e valores. Marcelo reconheceu imediatamente aqueles números. Um suor frio escorreu por sua testa enquanto ele mantinha o rosto impassível. O homem explicou algo com tom neutro, como se descrevesse um procedimento comum. Marcelo percebeu que não se tratava mais de uma conversa, mas de uma decisão tomada. Ele deu um passo à frente, tentando assumir o controle da situação. O homem de terno ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de avanço. Marcelo recuou lentamente, sentindo-se encurralado pela própria história. O menino olhou ao redor, percebendo o clima tenso sem compreender o motivo. Marcelo se abaixou levemente, alinhando o olhar ao da criança. Por um instante, tudo o que importava era proteger aquele garoto. O homem da pasta fechou o relatório pela última vez e fez um gesto em direção à porta. Marcelo entendeu que o próximo passo não dependeria mais dele. Marcelo atravessou o saguão do hospital escoltado, sentindo dezenas de olhares se voltarem para ele. Portas de vidro se abriram automaticamente, revelando a noite iluminada por flashes repentinos. Fotógrafos se aproximaram rapidamente, levantando câmeras antes mesmo de qualquer pergunta. Marcelo ergueu a mão instintivamente, protegendo o rosto do excesso de luz. Um segurança abriu caminho enquanto vozes se sobrepunham ao redor. Marcelo entrou no carro preto sem olhar para trás, fechando a porta com força. No banco traseiro, ele soltou o ar preso no peito e passou a mão pelo rosto. O celular vibrou sem parar, notificações surgindo uma após a outra. Marcelo desbloqueou a tela e viu manchetes surgindo em tempo real. O nome dele aparecia em destaque, acompanhado de palavras que jamais imaginou ler. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da exposição pública. O carro avançou pelas ruas enquanto telas gigantes exibiam notícias atualizadas. Em um prédio espelhado, a imagem de Marcelo surgiu em um telejornal noturno. Dentro de uma sala de reuniões vazia, investidores assistiam à transmissão em silêncio. Gráficos começaram a despencar em telas digitais, linhas vermelhas caindo sem controle. Marcelo observava tudo pelo celular, incapaz de interromper o colapso. O telefone tocou novamente, desta vez com um nome que ele reconheceu imediatamente. Marcelo hesitou antes de atender, sabendo que aquela ligação não seria um pedido de ajuda. Ele atendeu em silêncio, olhando pela janela para a cidade que sempre dominou. Do outro lado da linha, a primeira frase foi curta e definitiva. Marcelo entrou na sala de reuniões vazia, com as luzes parcialmente apagadas. Cadeiras alinhadas permaneciam vazias, como se todos tivessem saído às pressas. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, onde costumava sentar-se. Marcelo pousou as mãos na madeira polida, sentindo o frio do ambiente. Um telão ao fundo acendeu automaticamente, exibindo uma videoconferência. Rostos conhecidos surgiram na tela, mas nenhum parecia confortável. Antes que Marcelo dissesse qualquer coisa, um deles desligou a câmera. Outro fez o mesmo, um a um, até restar apenas uma tela preta. Marcelo ficou parado, encarando o próprio reflexo no vidro do telão apagado. Ele tirou o celular do bolso e tentou ligar para um antigo parceiro. A chamada caiu direto na caixa postal.
Marcelo tentou outro contato, depois outro, sem sucesso. Ele afrouxou a gravata e se sentou lentamente na cadeira. Pela janela, o céu escurecia sobre a cidade. Marcelo lembrou de todas as vezes que abandonou alguém quando não era mais útil. Agora, o silêncio devolvia cada uma dessas decisões. O celular vibrou novamente, mas dessa vez com uma mensagem curta. Marcelo abriu e leu apenas 2 palavras antes de travar. A mensagem dizia: "Estamos fora." Marcelo deixou o celular cair sobre a mesa, percebendo que não restava mais ninguém. Marcelo abriu a porta de um apartamento pequeno e silencioso, bem diferente de tudo que já teve. Ele entrou devagar, deixando a mala no chão com um som seco. O ambiente era simples, quase vazio, iluminado por uma única lâmpada fraca. Marcelo caminhou até a janela e afastou a cortina fina com 2 dedos. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Ele observou pessoas comuns atravessando a rua, carregando sacolas e preocupações simples. Marcelo sentou-se em um sofá gasto e apoiou os cotovelos nos joelhos. Pela primeira vez em anos, não havia reuniões, ligações ou decisões urgentes. Ele retirou o relógio caro do pulso e o colocou sobre a mesa. Em seguida, tirou o anel e o deixou ao lado do relógio. Marcelo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso do cansaço acumulado. Um espelho antigo na parede refletia um homem que ele quase não reconhecia. Marcelo encarou o próprio reflexo por longos segundos. Lembranças de escolhas cruéis surgiram uma após a outra. Ele fechou os olhos, respirando fundo, sem tentar fugir do desconforto. O silêncio do apartamento parecia amplificar cada pensamento. Marcelo ouviu uma batida suave na porta. Ele se levantou lentamente, sem saber quem poderia estar ali. Marcelo se aproximou da porta e segurou a maçaneta com firmeza. Do outro lado, uma voz familiar pronunciou seu nome. Marcelo abriu a porta lentamente, revelando Ana parada no corredor mal iluminado. Ela estava mais simples, sem maquiagem, segurando uma bolsa gasta junto ao corpo. Marcelo demorou alguns segundos para reagir, encarando-a em silêncio. Ana sustentou o olhar, sem raiva aparente, apenas firmeza. Ela deu um passo para dentro do apartamento, observando o espaço modesto. Marcelo fechou a porta atrás dela, sentindo o peso daquele gesto. Ana caminhou até o centro da sala e parou, como se avaliasse o homem à sua frente. Marcelo passou a mão pela nuca, sem saber onde colocar o próprio corpo. Ela tirou um envelope da bolsa e o estendeu em sua direção. Marcelo hesitou antes de pegar, reconhecendo o conteúdo pelo peso. Ele abriu o envelope e viu uma fotografia recente do menino sorrindo. Marcelo sentiu os olhos marejarem pela primeira vez, sem tentar disfarçar. Ana observou em silêncio, permitindo que ele sentisse tudo. Marcelo abaixou a cabeça, derrotado, mas estranhamente mais leve. Ana disse poucas palavras, deixando claro que não havia pedido algum. Ela apenas colocou sobre a mesa um endereço e um horário. Marcelo segurou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil. Ana caminhou até a porta e parou antes de sair. Sem se virar, ela disse que algumas perdas são necessárias para aprender a cuidar. Marcelo ficou sozinho na sala, olhando o endereço em suas mãos, entendendo que sua maior riqueza ainda estava viva, e o aguardava.